Há momentos em nossas vidas onde as perguntas parecem maiores do que as respostas. Momentos onde o futuro parece nebuloso, os caminhos incertos e até mesmo nossa fé é colocada à prova. É nesses tempos que precisamos mais do Senhor, não apenas como um refúgio, mas como nosso guia, força e paz interior. Antes de tudo, queria compartilhar uma palavra de esperança, uma promessa verdadeira que nos alcança exatamente onde estamos hoje. Deus não está distante. Ele não está ausente quando a dor chega ou quando o medo bate à porta. Ele está presente, mesmo que não o sintamos. Ele não tem controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Em Salmos 91, somos lembrados de que aquele que habita no alto abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. É ali, no esconderijo do Senhor, que encontramos proteção, direção e descanso para nossa alma cansada. A incerteza pode tentar dominar seu coração, mas ela não tem poder sobre o plano divino de Deus para você. Ele conhece cada detalhe de sua vida, cada suspiro, cada lágrima derramada em segredo. E mesmo quando você não consegue ver o caminho, Ele já traçou cada passo com amor e propósito. Então, se hoje você está lutando contra dúvidas, medos ou simplesmente não sabe qual será o próximo passo, quero te encorajar com esta verdade. Você não está sozinho. Deus está contigo. Ele te carrega, te cobre e te conduz por caminhos retos. E agora, antes de seguirmos adiante, deixo uma pergunta no ar. Você sente a presença dessa? Você acredita que mesmo agora Deus está cuidando de você? Se sim, diga isso em voz alta ou escreva aqui. Amém, eu acredito. Às vezes a incerteza não chega com um estrondo, mas com um sussurro. Um pequeno questionamento aqui, uma dúvida ali, e logo estamos envolvidos por uma névoa que parece não ter fim. Você já passou por isso? Já se você está olhando para o futuro sem conseguir enxergar nada claro? Talvez você esteja diante de uma decisão importante, ou talvez esteja lidando com algo que nenhuma escolha pode resolver. A vida tem esses momentos, aqueles em que só resta esperar, confiar e clamar. Mas saiba que mesmo na esperança, Deus está satisfeito. Ele não fica apenas observando. Ele está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em Romanos 8:28, somos lembrados dessa promessa poderosa. Sabemos que em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amamos. Isso inclui você, inclui sua dor, suas perguntas, seus medos silenciosos e até as mesmas lágrimas que ninguém viu cair. Deus vê o seu coração cansado, Ele entende os gritos que você nem consegue pronunciar. E mesmo quando parece que o tempo parou, Ele continua no controle absoluto de tudo. Sua soberania não é apenas doutrina, é consolo. Sua presença não é apenas teologia, é realidade prática para cada instante que vivemos. Então, querido amigo, querida amiga, se hoje você sente que carrega mais do que consegue suportar, lembre-se, você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas ter a certeza de quem detém todas elas. E esse alguém é Jesus, o mesmo que acalmou uma tempestade com uma palavra, que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos. Ele é o Senhor da sua história, e não há circunstância que o pegue de surpresa. Portanto, antes de seguir adiante, quero te convidar a respirar fundo e declarar com fé: glória a Deus. Mesmo sem entender, eu acredito. Muitas vezes, a incerteza não vem sozinha. Ela traz consigo uma companhia nada agradável. O medo. Medo do que pode acontecer, medo do que já está apostando e até medo de não saber o que fazer com tudo isso. Nesses momentos, nossa mente começa a correr mais rápido do que a fé. Começamos a imaginar os cenários, a nos perguntar: e se? E por quê? E logo estamos perdidos em um labirinto sem saída.
Mas é justamente aí que Deus quer nos encontrar. Não para nos culpar por estarmos assustados, mas para nos lembrar de quem Ele é. O mesmo Deus que guiou seu povo pelo deserto, que fechou a boca dos leões, que acalmou a tempestade com uma palavra. Esse Deus é maior que qualquer tormenta que você enfrenta hoje. Você já parou para pensar que mesmo no silêncio Ele está falando? Às vezes, não são palavras audíveis, mas paz no coração. Não são respostas imediatas, mas uma inspiração suave dizendo: estou aqui. Muitas vezes, a forma mais profunda de comunicação dele não é através de milagres visíveis, mas da presença invisível que sentimos quando tudo parece desmoronar. E sabe o que torna essa verdade ainda mais poderosa? É que você não precisa estar forte para ser realizado por essa promessa. Você pode ficar cansado, abatido, cheio de dúvidas e ainda assim ser recebido com amor infinito. Porque Deus não espera que você tenha todas as respostas. Ele apenas deseja que você confie nele, mesmo sem entendê-lo completamente. Então, se hoje você está lutando contra a insegurança, contra o medo do amanhã ou contra o peso do agora, quero te lembrar. Você tem um lugar seguro, um esconderijo, um refúgio chamado Jesus. Antes de seguirmos adiante, declare comigo: Jesus, minha rocha e meu refúgio, eu confio em ti. Há algo profundamente humano em querer ter o controle. Queremos prever, planejar, entender. Mas a vida, muitas vezes, nos lembra de que não somos os condutores do destino. E isso pode ser assustador. Quando tudo parece escorregar por entre os dedos, quando as certezas desaparecem e só restam perguntas, é ali que nossa fé é realmente postada à prova. A verdade é que Deus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco em cada passo do caminho. Em Isaías 43:2, lemos: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando pelos rios, eles não o inundarão. Quando você andar no fogo, não se queimará, nem a chama o consumirá. É uma promessa de presença, proteção e fidelidade mesmo nas situações mais específicas. Às vezes, achamos que a fé é algo que devemos demonstrar sozinhos, como se precisássemos provar ao céu que somos dignos da ajuda divina. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Deus não espera que sejamos fortes para nos ajudar. Ele nos encontra exatamente onde estamos, cansados, feridos, cheios de dúvidas, e ainda assim nos abraçamos com amor incondicional. E sabe qual é o maior conforto nisso tudo? É saber que mesmo quando não entendemos seus caminhos, podemos confiar no seu coração. Porque Ele vê o todo, enquanto nós só conseguimos enxergar um pequeno pedaço do quadro. O que parece abandonado aos nossos olhos pode ser preparação segundo o plano dele. O que parece demora pode ser soluções perfeitas. Então, se hoje você está lutando contra sentimentos de abandono, medo ou solidão, quero te lembrar, você tem um intercessor no céu. Jesus, nosso grande sumo sacerdote, vive para interceder por nós. Ele conhece sua dor, sua luta, seus gritos silenciosos e está orando por você neste exato momento. Antes de seguirmos adiante, declare comigo: Jesus, Tu és minha força, em Ti eu descanso. Às vezes, a maior batalha que travamos não está lá fora, mas dentro de nós. Não é contra uma circunstância, um diagnóstico ou uma perda. É contra o vazio que surge quando não temos respostas. É ali que a incerteza sussurra. E se Deus não estiver mesmo com você? E se tudo isso for em vão? São perguntas que parecem inofensivas, mas que, se deixarmos, podem crescer e dominar nosso coração. Mas hoje quero te lembrar de algo poderoso. Deus não precisa de nossas certezas para agir. Ele pode mover montanhas mesmo com a nossa fé tremenda. Você não precisa ter todas as respostas para ser amado por Ele. Você só precisa vir como está, cansado, confuso, cheio de perguntas sem fim.
E mesmo assim ele diz: estou aqui, eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Há um versículo em Isaías 43 que sempre me traz um rompimento. Não temas, pois eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isso é profundo. Antes mesmo de você nascer, antes de qualquer escolha, antes de qualquer erro ou acerto, Deus já havia planejado te amar. E esse amor não depende do seu desempenho, da sua força ou da sua capacidade de entender tudo. Então, se hoje você sente que suas pernas são bambas, que seu coração é pesado e que suas orações são vazias, saiba que você ainda é visto, ainda é amado, ainda é seguro por mãos que realizam os céus e mantêm o universo inteiro em ordem. E talvez, nesse momento, você precise parar de tentar controlar o futuro e simplesmente permitir que Deus cuide de você. Que você respira fundo e diga: Jesus, mesmo na dúvida eu te abraço. A incerteza tem um jeito peculiar de deixarmos presos no presente, sem conseguirmos avançar. É como se o futuro estivesse envolto em névoa e cada passo parecesse uma aposta no escuro. Você já se sentiu assim? Como se tudo ao seu redor seguisse em frente, mas você fica parado, esperando por um sinal, uma resposta, uma luz que indica o caminho. Mas é exatamente nesse momento que Deus quer nos lembrar. Ele não precisa da nossa visão para nos guiar. Ele vê por nós. Enquanto tentamos desvendar o amanhã com nossas próprias forças, Ele está pronto para nos levar pela mão, um passo de cada vez. Às vezes, a maior prova de fé não é acreditar que Deus pode agir, mas confiar que Ele vai agir, mesmo que não seja do jeito que imaginamos. Em Isaías 58:11, Ele promete: o Senhor te guiará nunca sempre, saciará os teus lugares secos e fortalecerá os teus ossos. Tu serás como um jardim bem regado, como um manancial cujas águas faltam. Isso é um rompimento. É promessa de direção contínua, mesmo quando estamos esgotados. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Não precisa carregar sozinho o peso das decisões difíceis ou o medo de que ainda não tenha acontecido. Tudo o que Deus pede é que você dê o primeiro passo de confiança, que você entregou o controle e permita que Ele a conduza. E você sabe qual é o mais incrível? Mesmo quando você duvida, mesmo quando sente que sua fé é pequena, Deus continua sendo fiel. Sua promessa não depende do seu desempenho emocional. Ela depende apenas da natureza dele, amorosa, constante e verdadeira. Então, se hoje você está cansado de tentar entender sozinho, quero te convidar a descansar na presença do Senhor. Deixe o coração respirar. Feche os olhos e diga: Senhor, eu entrego o meu caminho. Guia-me, pois Tu és fiel. Às vezes, o peso da incerteza não vem com grandes tragédias ou momentos dramáticos. Vem em pequenos suspiros durante o dia, em perguntas que se repetem à noite, em decisões que parecem simples, mas carregam um fardo enorme. Você já concordou com aquela sensação de vazio? Como se estivesse andando às cegas, sem saber se está indo na direção certa. É exatamente nesses momentos que precisamos lembrar: Deus não espera que tenhamos todas as respostas para agir em nossas vidas. Ele quer que confiemos nele, mesmo sem entender tudo agora. Em Provérbios 3, 5, 6, lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso é mais do que uma promessa. É um convite real para descansar nele, para entregar os fardos que estão te esmagando e permitir que Jesus carregue o peso que você vem tentando levar sozinho. Ele não está pedindo que você force uma resposta ou finja que está tudo bem. Às vezes, ele mostra apenas o próximo passo, e isso é suficiente.
porque cada pequeno movimento em direção a Ele é um grande salto na direção certa. E sabe o que torna essa jornada ainda mais especial? É que você não está sozinho. Deus não só vê sua luta, como escolhe estar ao seu lado. Ele não apenas escuta suas orações, como também se inclina para ouvir o silêncio das suas lágrimas. Que cada palavra aqui declarada se estabeleça em sua vida, em nome de Jesus. E se você sente que alguém precisa dessa oração, marque um amigo ou compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe profundamente.